Ah, aí sim. E aí, quem tá feliz aí? Pode ser sincero, tá feliz? Sexta-feira... Lândio, coisa boa te ver aqui. Caramba. Poxa, muito bom te ver aqui, irmão. Ainda bem, e a gente... Calma aí, vem cá, Lândio, vem cá, por favor. É isso mesmo que você fez? A gente combinou hoje? Olha, Lândio, vive me copiando, Lândio, cara. Impressionante. Admiração, né? Caramba, que legal. Gente, eu estou muito feliz de estar aqui nesta noite. Eu sou seminarista, né, do JMC. Sou, portanto, presbiteriano também, né? Pelo sotaque vocês percebem que eu não sou de São Paulo, né? Vim do Rio, mas não nasci no Rio. Nasci no Rio Grande do Sul. É uma confusão a minha vida, né? Graças a Deus eu casei com uma mulher correta, que acalmou a minha vida, que era uma bagunça isso. Nasci no Sul, morei em Sergipe, depois morei no Rio e agora morando aqui. Então, vocês vão perceber durante a pregação um sotaque um pouco diferente. Espero que vocês estejam acostumados com isso. Eu estou muito feliz de estar aqui nesta noite. Eu, além de seminarista, eu também sou fundador e presidente de uma ONG que atua em contextos de violência no estado do Rio de Janeiro. Lá trabalhamos com 3 favelas tranquilas, boas para se morar, Jacarezinho, Mandela e Mangueirinha. Um dia que vocês puderem ter a oportunidade, estão convidados para visitar aquele paraíso que são as favelas do Rio, né? Então lá trabalho, hoje, atualmente, também trabalho na APECOM, na Agência Presbiteriana de Evangelização e Comunicação, prestando suporte para igrejas evangelizadoras. Se for o caso desta igreja, e eu creio que sim, a IPB, ela pode fornecer Bíblias de forma gratuita. Estudo indutivo, material para evangelismo. A IPB fornece todo tipo de material e suporte para que vocês façam evangelismos por aqui, né? Então eu trabalho nesse tipo de suporte, né? Então, entre a favela, entre a denominação, entre o evangelismo, a minha área é essa, né? E a Nath pediu para que eu falasse sobre um tema chamado unidade, né? E ela pediu Somos Um, né? Que é Uno Pai, que tem a ver com Uno Pai, com o lema de vocês, né? E eu preparei algo para esta noite, amém? Eu queria ler com vocês João 17. João 17, versículo 20. João 17, nós leremos do 20 ao 21. Essa é a oração sacerdotal. Por que sacerdotal? Porque Jesus ora a oração como um sacerdote orava no Antigo Testamento, né? E ao ler essas palavras, tenham em mente que são as palavras de Jesus, não apenas para pessoas desconhecidas ou para pessoas que não fazem parte desse movimento, mas Jesus estava falando também para mim e para você. Ao orar por essas pessoas, Jesus está também contemplando você, os filhos dos seus filhos, e por aí vai. Vamos ler juntos? Tem aqui? Melhor ali, né? Vamos lá. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Versículo 21. A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Amém. Vamos orar? Pai querido, nós louvamos o teu santo nome. O seu nome é bendito, o seu nome é poderoso, Pai. E cremos, Pai, que o Senhor está aqui entre nós, Pai. Queremos honrá-lo, glorificá-lo, porque sabemos que o Senhor está contemplando os nossos corações, Pai. Portanto, queremos te pedir, Pai, que todas as distrações desta noite caiam por terra em nome de Jesus, Pai. Queremos estar focados na tua palavra. Queremos abrir os nossos corações para que a tua palavra habite nele, Pai. Paizinho amado, fala grandemente aos nossos corações, Deus, em nome de Jesus. Amém.
Certamente você já ouviu o ditado: água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Não é verdade? E ele narra justamente uma ocorrência de intemperismo. Não sei aqui quem gosta de geografia, quem entende geografia, mas o intemperismo é esse fenômeno que as rochas e os solos desgastam-se, quebrando-se em inúmeras partículas, formando sedimentos. E ao formar sedimentos, eles dão origem a toda a areia da praia, ou a poeira. Sim, você não está delirando. Toda a areia do mar, um dia já foi uma rocha. Vocês sabiam que a areia do mar veio de uma rocha? Toda a areia do mar, sim, gente inteligente aqui. O nível aqui é nível absurdo, né? Toda a areia do mar já foi parte de uma grande rocha sedimentar. Agentes externos, como as correntes das águas, os ventos e a alteração climática, pode transformar uma rocha, irmãos, em grãos de areia. Contudo, se por um lado temos a ação corrosiva da oração, por outro temos a ação unificadora da sedimentação. É na sedimentação que, por meio da pressão e altas temperaturas, ela pode transformar qualquer areia em rocha novamente. Fantástico isso, né? Deus faz tudo de forma perfeita, não é? De modo semelhante, meus queridos irmãos, o pecado corroeu a unidade que havia entre Cristo e nós. E não só fez isso, mas nos arrancou da união com Deus e com o nosso próximo. Mas Cristo, por meio do seu sacrifício, reconciliou consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Isso está escrito em Colossenses 1:20. De grão à rocha, do pó ao corpo, a igreja de Cristo é triunfante e indivisível. No Novo Testamento, a igreja é frequentemente descrita como um corpo unificado, unido através da pessoa e obra de Jesus Cristo. Assim como existe apenas um só Senhor, existe também um só batismo e uma só fé. No Evangelho de João, o Senhor descreve a igreja como um só rebanho e ora ao Pai pela igreja para que todos sejam um. É motivo de oração de Jesus orar naquele tempo pela união de vocês. Paulo frequentemente usa a imagem da unidade do corpo humano para caracterizar a natureza coesiva da igreja e os exorta a manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Meus queridos, uma vez que nos rindamos à vontade divina e compreendamos com humildade que o desejo enfático do coração de Jesus é que todos os seus discípulos vivam em comunhão e em unidade, devemos nos perguntar com honestidade, com sinceridade no nosso coração: será que o tema unidade é um tema secundário? Será que o tema sobre unidade é um tema sem importância ou de menor importância? Será que permaneceremos unidos apesar da política, apesar das várias denominações? O que então nos une? Qual é a forma que a unidade de Cristo é formada entre nós? Também precisamos perguntar: qual é o modelo de comunhão e unidade devemos seguir? À luz das palavras de Jesus, parece-me que tomar o tema da unidade da igreja como algo de menor importância é uma ofensa ao Cristo de João 17. É virar a cara ao que Jesus dá extremo valor. É desdenhar o desejo do coração do Senhor. Porque se ele enfatizou a importância da unidade entre os cristãos, não é óbvio que nós, seus embaixadores nesta terra, devemos proativamente fazer o mesmo? E ao orar em prol da unidade, Cristo, em João 17, nos revela 3 aspectos dela. Eu quero ler o primeiro com vocês, porque somos unidos pelo intermédio da palavra de Deus. Pode colocar novamente o versículo?
ele roga para que sejamos unidos por intermédio da palavra de Deus. A palavra é a alma da igreja, dizia Bavinck. E como palavra da igreja, todo ministério na igreja é o ministério da palavra. Deus dá sua palavra à igreja, e a igreja a aceita, a preserva, ministra e ensina. Ela confessa diante de Deus, diante um dos outros e diante do mundo, em palavras e atos. Bom, Calvino, tratando desse assunto, definiu duas características de uma verdadeira igreja. A primeira, a pregação fiel da palavra de Deus. A segunda, a administração correta dos sacramentos. Onde existe uma igreja, deve existir a pregação fiel da palavra. Onde existe uma igreja, deve existir a administração correta dos sacramentos. Não é igreja quando a palavra não é fiel. Não é igreja quando não há uma administração correta dos sacramentos. E é ao redor da palavra que os crentes, os filhos de Deus, se reúnem. É na oração e na palavra lida, na pregação, que há unidade entre a igreja. Uma igreja que menospreza o ministério da palavra, ela começa já errado. Ela começa já enfraquecida em sua unidade. Não há coisa que mais une os crentes do que uma boa pregação. E não só uma boa pregação, mas também um bom estudo bíblico. Quer fazer a sua igreja crescer? Meus irmãos, eu faço um treinamento de plantação de igreja no City to City, uma incubadora do City to City, o ministério do Tim Keller, e a gente estuda como fazer igrejas crescerem, como plantar a igreja. E um dos bons motivos de fazer uma igreja crescer é aperfeiçoando o ministério da palavra. Uma boa palavra no púlpito pode unir pessoas. A palavra não só serve para nos consolar, mas também serve para exortar. Nós, irmãos, não sei se você passa por esse problema, tá? Mas eu sim, a minha alma sofre de uma profunda amnésia. Uma profunda amnésia. Sabe por quê? Porque de tempos em tempos eu preciso ser lembrado de quem eu sou. De tempos em tempos eu preciso ser lembrado da onde eu vim. E eu posso ter agora 33, me deram 36 já, né? Tudo bem. Eu posso ter agora 33 e na época quando eu tinha 23, na época quando eu tinha 13, eu sempre, em algum momento, terei uma crise de identidade. E eu preciso, através da palavra de Jesus, ser relembrado quem eu sou. Para que eu existo? Qual o fim da minha existência? Igrejas que têm um púlpito fraco também têm uma unidade fraca. A palavra de Deus é a dádiva de Deus para nós, a sua origem divina. E Dwight Moody escreveu na capa da sua Bíblia: ou este livro afastará você do pecado, ou o pecado afastará você deste livro. Ou este livro afastará você do pecado, ou o pecado afastará você deste livro. Porque quanto mais você tem pecado, quanto mais você tem negligenciado a palavra do Senhor, mais distante do corpo vocês têm se encontrado. Um dos inimigos da unidade é o desprezo pela palavra do Senhor. Meu querido irmão, eu preciso perguntá-lo: quanto tempo você tem investido na leitura e no estudo da palavra de Deus? Quanto tempo? Também preciso perguntá-lo quais são as distrações que o impedem de concluir a leitura de toda a Bíblia. Todo seminarista tem uma história do chamado dele. Aliás, a gente precisa escrever isso numa redação. E eu lembro que quando eu senti que o Senhor me chamava, e falei assim: está falando sério? Eu? Você poderia chamar a Lídia para fazer isso, mas eu não posso fazer isso. Eu não posso. Pergunta lá aos meus amigos quem eu sou. Não posso ser chamado. E o Senhor insistia comigo. Eu tinha sido separado para o ministério da palavra, para o ministério pastoral. Eu demorei um tempo para tentar entender isso. Mas quando eu entendi,
A primeira coisa que eu fiz foi, já que o Senhor me chamou, eu vou ler a Bíblia. Claro. Porque se eu vou pregar a Bíblia, eu preciso ler a Bíblia. Então é mais que comum, quando nos sentimos chamados, estudar e ler a Bíblia. Mas, meus amados irmãos, a leitura da palavra não é só para seminaristas, não é só para futuros pastores, é para você, é para a sua vida. Repito, quando o Senhor rogava, Ele não rogava apenas para aqueles discípulos, para aqueles que o ouviam, o Senhor roga por mim e por você. O que tem te afastado da leitura bíblica? Desde que comecei, desde que ouvi a voz do Senhor, eu tenho lido a Bíblia anualmente, até 2 vezes por ano, 3 vezes por ano, incontáveis vezes, e que eu prefiro não dizer aqui, mas foram muitas. E cada vez que eu leio, eu fico, caramba, isso aqui foi adicionado quando? Sabe, aquela sensação de novidade, nossa, isso aqui está na Bíblia? Caramba, que isso? Às vezes eu e a Lídia, a gente conversa, e a Lídia me solta um versículo, e eu fico, mentira, você que inventou isso. Não existe isso. Tem sim, eu vou lá, caramba, está aqui. Quanto mais eu leio, mais descubro que preciso da Bíblia. O que tem te afastado desse compromisso de ler a Bíblia anualmente? O que tem te distraído deste compromisso? Meus amados irmãos, o contínuo desprezo pela palavra de Deus provocará um esfarelamento da nossa fé. O intemperismo torna a rocha em grãos de areia. Quanto mais tempo você se afasta da Bíblia, quanto mais você despreza a leitura da palavra, mais a sua fé se torna esfarelada. Zygmunt Bauman, ele cunhou o termo amor líquido. Paulo Menezes cunhou o termo fé esfarelada. Tem gente que tem fé, mas é fé esfarelada. Fé do pó. Quanto mais próximo da Bíblia, mais a sua fé será fortalecida. Quando um crente me pergunta, me diz, Paulo, eu estou frio na fé, eu faço apenas 2 perguntas. Você se afastou da oração ou da palavra do Senhor? Quando vocês ouvirem que um jovem está frio na fé, faça essas perguntas. É quase certo que ele não ora e não lê a Bíblia há muito tempo. Então, se você encontra-se nesse estado, peça ao Senhor perdão pelo desprezo à palavra do Senhor. Se você encontra-se nesse estado, peça perdão a Deus e firme de uma vez por todas um compromisso com a palavra de Deus. Saia daqui hoje com o pensamento, eu preciso ler a Bíblia toda. Toda. A Bíblia é a palavra de Deus, ela não contém a palavra de Deus. A gente não pode escolher ou selecionar um texto alheio. A Bíblia não é uma caixinha de promessas que você escolhe lá e vê. É o que eu quero para hoje. O Senhor meu pastor e nada me faltará. Não é isso. Você precisa ler a Bíblia toda. O próprio Deus inspirou aqueles homens para escrever a palavra dele. De Gênesis a Apocalipse, há bênçãos incontáveis para a sua vida. Quando você deixa de ler a Bíblia, você sente uma diferença. Quando passa meses sem ler a Bíblia, a sua esposa sente uma diferença em você. Quando passa anos sem ler a Bíblia, a sua igreja sente uma diferença em você. Quando você passa décadas sem ler a Bíblia, você já não reconhece quem Deus é. Quando nós lemos a Bíblia, um dia, você se sente um pouco mais próximo de Deus. Quando você ler a Bíblia por um ano, a sua esposa sente você a cara do Senhor e sente você mais próximo de Deus. Quando você ler a Bíblia por décadas, a sua igreja pode confiar o ministério da palavra a você e sente confiança em você. Quando você passa por muito tempo lendo a Bíblia, meus irmãos, é a comunidade, é o bairro, é a cidade que pode mudar através da sua vida. O Senhor pode levantar a sua vida para ensinar aos seus amigos do trabalho, aos seus amigos da faculdade, aos seus amigos da família. É a palavra do Senhor, ela é a alma da igreja. Então, assim como o pão alimenta o corpo,
A Bíblia alimenta a alma. E quanto mais eu conheço a Bíblia, mais reconheço a voz do Senhor, meu pastor e o nosso guia. Quer identificar a voz de Deus? Se acostume em ler a palavra do Senhor. Segundo, somos unidos como a Trindade. Pode colocar de novo? Se quiser deixar aqui, pode. A gente vai fazer uma pregação expositiva, é o que estamos fazendo, e pode passar isso, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós. Deus quer que sejamos unidos, é verdade, mas há uma forma. Não é uma união qualquer. Aliás, meus queridos irmãos, eu preciso alertá-los sobre união. Nem toda união é abençoada. Nem toda. Em Babel, eles se reuniram para edificar um lugar, um altar, e que deveria subir ao céu. Mas Deus olhou aquilo e sentiu desprezo por aquela intenção. Para Deus foi preferível dispersar aquele povo, porque quando o povo mau se reúne para fazer mais coisas, a única solução para eles é a dispersação. Mas quando o povo de Deus se reúne em prol da honra e da glória de Deus, a única coisa que Deus pode fazer é abençoar aquele povo. Eles se tornam um só. Então, um leitor atento percebe que o Senhor estabelece como desejo para todos os cristãos um belíssimo, extraordinário referencial. Que eles vivam a unidade análoga à existente entre as pessoas da Trindade. Um padrão elevado, sublime, é verdade. Somos chamados para viver em unidade como a Trindade. Isso é muito forte. E eu tenho certeza que você não vai desprezar esse conhecimento. Viver como a Trindade é muito forte. Já não bastava a gente ser um. Agora a gente tem que ser um igual Deus, o Pai, é, junto com o Espírito Santo e junto com o Filho. Isso é muito forte. É claro que nós nunca alcançaremos o nível ideal de unidade aqui nessa terra, mas devemos perseverar e lutar. Meu querido, quando eu falo de lutar, é porque a gente precisa lutar para ficar unido. A união não acontece naturalmente, não. Quem é casado sabe disso. Às vezes acontecem umas situações, né? Umas desavenças. A gente precisa fazer o quê para o nosso casamento? Lutar por ele. Não é tão instantâneo assim, não. Não é uma coisa que você acorda, ai, maravilha, hein? Poxa, que bacana, bom dia, tal, bacana. Não é assim não, irmão. Casamento você precisa lutar para ficar preservado em unidade com sua esposa. A igreja é a mesma coisa. A gente precisa lutar para ficar unido, irmãos. Não lutar uns contra os outros, mas lutar em prol do reino de Jesus. E aí eu te faço a pergunta: qual é o assunto que tem dividido você e o seu irmão? Qual é? Quais são as práticas que você tem adotado para fazer com que o seu irmão se sinta seu irmão? Porque o que nós temos visto nas igrejas são irmãos na fé fazendo esforço para que o outro se sinta separado e dividido da unidade de Cristo Jesus. Meu querido irmão, o Senhor Jesus está rogando pela unidade. Se você se levantar contra a unidade de Cristo, você estará lutando contra o próprio Deus. Experimente lutar contra Deus. Não é lutar mais contra o seu irmão, mas experimente lutar contra Deus. Não resistirá, não sobrará pedra sobre pedra na sua vida. Lutar contra Deus é morte. Que práticas você tem adotado para que o seu irmão, esse que está ao seu lado, se sinta confortável aqui nessa igreja? Sabe o que eu quero dizer? É preferível, em tempo de campanha política, não postar nada de política. Eu vim de um tempo, já revelei a minha idade, que a gente não podia nem vir com blusa de time de futebol. E não era porque eu não gosto do Corinthians, eu sou Flamengo. Não é por isso. É porque o irmão não poderia se sentir atacado. Caramba, que geração é essa? Eles ficariam atacados porque eu estou usando a blusa do meu time.
A igreja é a expressão da unidade. Nada pode nos dividir, nada. Sabe o que a gente faz na igreja, meus irmãos? O pastor, ele pensa nisso. Ele pensa que toda a igreja deve ter uma Bíblia com uma linguagem parecida. Olha que detalhe. Mas esse detalhe é um detalhe que nos une. Quando você adota medidas e práticas para que o seu irmão se sinta seu irmão, o seu irmão tem prazer de estar ao teu lado. É por isso que ninguém sabe quem eu vou votar. É por isso que também ninguém deve saber quem você vai votar. Fujam dessas divisões, fujam dessas brigas. Isso é coisa de ímpio, não é coisa de crente. Brigar com o seu irmão por causa de política, de futebol, de divisão, não é coisa de crente. Um púlpito fiel é um púlpito que prega o Evangelho de Jesus Cristo. O púlpito que, ao invés de pregar o Evangelho de Jesus Cristo, está pregando política, não é uma igreja verdadeira. Uma pessoa fiel, um crente fiel, que ao invés de estar testemunhando e vivendo o Evangelho de Jesus Cristo, e fala só sobre política, tem demonstrado que também não é um cristão verdadeiro. A gente precisa acabar com as divisões. A gente precisa realçar aquilo que nos une. Sabe, existem igrejas que as mulheres são proibidas de usar calça. E homens são proibidos de usar barba. Certa vez eu fui pregar numa igreja, e desde que eu me lembro, eu sempre fui barbudo. Pelo menos até 18 anos já tinha barba. E eu fui pregar na igreja, e o pastor auxiliar daquela igreja me parou e disse: meu filho, muito boa a mensagem, pena que você tem barba. Certo? Na época, tão jovem, eu fiquei pensando, caramba, que loucura isso. Hoje, se me desse a oportunidade novamente, eu retiraria minha barba. Quando você amadurece de verdade, você não entra numa briga à toa. Quando a gente vai amadurecendo, o que a gente quer mais fugir de briga. Então, antes, eu dava um boi para entrar, uma boiada para entrar numa briga. Para entrar numa briga. Hoje, eu dou uma boiada para sair dela. Quem é casado sabe o que eu estou falando. Sabe? A gente precisa fugir das brigas, meus irmãos. Há muita divisão. Para sermos unidos como a Trindade, a gente precisa entender como a Trindade trabalha, em harmonia. Cada um tem a sua função. E cada um trabalha em harmonia. A igreja de Jesus Cristo deve trabalhar em harmonia. Eu falei de divisão aqui dentro da igreja, mas o seu irmão batista também é o seu irmão na fé. O seu irmão assembleano também é o seu irmão na fé. Não dá para a gente ficar alimentando essas desavenças, essas desuniões. Meus queridos, nós fomos chamados à unidade. E com isso, eu parto para o tópico 3. E no argumento 3, que já está aqui, ó, legal, hein? Estamos unidos, né? Nós somos unidos para que conheçam e creiam em Cristo. E está escrito ali, para que o mundo creia que tu me enviastes. É porque a unidade da igreja é a maior e melhor apologética. Sabe o que é apologética? Defesa da fé. Quer provar que a igreja é de Jesus? Fiquem unidos. Quer provar que o casamento ainda é uma instituição de sucesso e é uma instituição abençoada por Deus? Permaneçam unidos nesse casamento. Hoje a igreja quer se provar como igreja fazendo posts no Instagram. Não é assim, irmão. A igreja se prova quando ela é unida. Como é bonito ver um povo unido, obstinado no mesmo propósito, na mesma missão, no mesmo Senhor, no mesmo Evangelho. Como é bonito ver isso. É bonito demais. Eu já revelei, sou flamenguista. É o melhor time do Brasil e tal, mas eu pulo. E eu moro do ladinho do Allianz Parque. Cara, eu sempre falo isso para a Lídia, né? Toda vez que eu passo em frente ao Allianz, eu sinto vontade de entrar lá. Eu fico pensando, meu Deus, como são unidos os palmeirenses. Tudo bem, não vamos entrar em questões aqui, hein? Mas uma coisa é bonita, a união da torcida é muito bacana. E até eu, que não sou palmeirense, tenho vontade de entrar naquele jogo. Tenho vontade de entrar naquela torcida. Eu que gosto de branco, preto e vermelho, tenho vontade de vestir o verde. Porque a união é muito encantadora.
Quando a gente observa aquilo, a gente fica, cara, eu quero participar disso. Isso parece ser legal, não é? Jovens, é assim que vocês atrairão seus amigos, mostrando que a IPB Jabaquara é uma igreja unida. É uma igreja unida. E é assim que Cristo é conhecido. E é assim que Cristo é querido. O propósito de toda felicidade consiste na unidade. E quando crentes são unidos na fé e apresentam uma frente comum ao mundo, eles exercem poder e influência. O Palmeiras exerceu uma certa influência em mim naquele momento. Mas já pensou o que seria do mundo que vê a IPB Jabaquara tão unida? Será que o mundo também não pensaria? E eu quero ver o que essa igreja tem. Eu quero ver que paz é essa. Meu pai, por muito tempo, não foi cristão. Mas, em alguns momentos da vida dele, ele se sentia tentado a ir para a igreja, porque nós, filhos, éramos obedientes a ele. Ele olhava e percebia claramente a diferença entre os seus filhos e os filhos dos seus amigos. O exemplo arrasta. Dá vontade de me integrar. Eu nem sei que torcida é essa. Eu não sei nem que culto é esse. Eu não sei nem para que Deus estão servindo. Mas o mundo, quando vê a união, tem vontade de se ingressar. Tem vontade de fazer parte. E muitas pessoas podem ser atraídas para esta igreja, porque vem a união que vocês exercem. O mundo que não aceitou a presença, as palavras, os sinais que Jesus fez, está tão cego que não é capaz de ver Deus. Billy Graham já dizia, o mundo não vê Deus, o mundo vê o cristão. Vocês são a expressão visível de Jesus para o mundo. Olha que responsabilidade. Se por um lado, vocês conseguem atrair pecadores por causa da unidade, por outro, vocês conseguem afastar pessoas de Jesus por causa da divisão. Ninguém quer estar no meio dividido, no meio de polêmica, no meio de briga. Olha lá aqueles crentes, lá vão os crentes lá, só vivem brigando. Aqui no apartamento, só tem briga dessa família. Aí eles saem com a Bíblia nos braços e ficam um xingando o outro. E aí eles falam mal do pastor, da denominação, de todo mundo. Meus irmãos, nós fomos chamados para sermos doces. Sabe, a primeira igreja, a igreja primitiva, ela morreu porque ela era doce. A semente da igreja era o sangue dos mártires. Porque esses mártires se negavam a não receber estrangeiros. E quando jejuavam não só para ser alimentados de forma espiritual, mas jejuavam para que os estrangeiros fossem alimentados. O amor era tão grande que eles ficavam com fome para que pessoas de outra religião, de outra fé, de outro estado, de outra nacionalidade fossem alimentados. Esse testemunho atraía os pecadores. Unidos, misericordiosos, compassivos. É isso que a igreja precisa ser. Eu sei que quando a gente passa por muitas tempestades na vida, a nossa alma se embrutece. E a gente quer ficar sozinho. Mas Deus nos chamou para o desembrutecimento da alma. Deus nos chamou para que sejamos sensíveis, para que sejamos pessoas doces. Essa igreja perseguida que a gente ouve nas rádios, das postagens, dos textos que mais alarmam e mais nos jogam medo do que nos encorajam, essa igreja perseguida é a igreja verdadeira, é a igreja fiel. E sabe qual é a resposta da igreja perseguida para aqueles que o perseguiam? Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. É o momento perfeito para que nossas igrejas se encham de pecadores. É o momento perfeito para você apresentar Jesus Cristo, o Senhor e Salvador. Quanto mais a sociedade declina, mais o ambiente fica perfeito para a manifestação do Evangelho de Jesus Cristo. Então, uma boa oportunidade de mostrar o que é o amor de verdade é diante do ódio. Uma boa oportunidade para mostrar o que é a paz de verdade é diante da violência.
Sabe como é que a gente faz evangelismo em favela? Abraçando todo mundo, dizendo que Jesus ama, mostrando, estudando a Bíblia, lendo junto, ouvindo e acolhendo seus testemunhos. É assim que a gente vai entrando na favela. E disseram que a IPB não entra em favela. Não no Mangueirinha, não no Jacarezinho, não no Mandela. Se o amor de Cristo habitar no coração de vocês, vocês poderão entrar em qualquer lugar e pessoas serão atraídas pelo Evangelho de Jesus através da fé que vocês exercem. Quando os crentes mostram na própria vida que estão com o Senhor, suas ações e atitudes falam mais alto do que suas palavras e apontam para Cristo como a fonte de sua força moral e espiritual. Quando esse pensamento mudado da parte de homens que antigamente pertencia ao mundo é aplicado ao seu coração pelo Espírito Santo, eles creem que as maravilhosas histórias relativas ao caráter e à missão de Jesus Cristo são realmente verdadeiras. Só Jesus Cristo pode ser transformado a sua vida. Só Jesus Cristo pode ter transformado a minha vida. E se Jesus foi capaz de transformar a minha vida e a sua vida, também é capaz de transformar qualquer vida e qualquer pecador deste mundo. O que tem feito a igreja estar desunida? O que tem feito a juventude desta igreja estar desunida? O que tem feito a IPB Jabaquara estar desunida? O que tem feito as igrejas ao redor estarem desunidas? O que tem feito? Quais são as motivações por que isso tem acontecido? Meu irmão, se você se considera nesse estado de divisão, se você sente que por algum momento você afastou um irmão da comunhão dos santos, quero convidá-lo a pedir perdão ao Senhor e a pedir perdão ao seu próximo. Talvez você não se lembre agora, mas eu quero orar para que o Espírito Santo te lembre. Se você tratou mal o seu irmão, se você o chamou de idiota, como a Bíblia diz, se você fez algum mal ao seu pai ou à sua mãe, se você diz palavras pesadas contra o seu esposo ou contra a sua esposa, eu quero convidá-lo a pedir perdão por isso. Peça perdão ao Senhor. Peça perdão também ao seu próximo. É tempo de nos unir. É tempo de ligar um para o outro. É tempo de sofrer pela causa do outro. É tempo de servir um ao outro. A igreja que perde o compromisso do serviço ao outro, ela perde também um pouco da sua identidade. Mas o Senhor Jesus Cristo está apto, está com o coração aberto para nos conferir novamente a nossa liberdade e a nossa identidade. Deus te deu a oportunidade e um aviso nesta noite. Tenham temor uns com os outros. Continue abençoando uns aos outros e restaurem os laços que vocês quebraram. Eu tenho certeza de uma coisa, na minha vida, eu não posso tirar sangue do irmão por quem Jesus derramou seu próprio sangue. Eu não posso fazer isso. Eu também não posso tratar o meu irmão de forma barata, porque o meu irmão custou caro para Deus. Caro para Deus. Vamos orar? Convido vocês a baixarem suas cabeças. E numa oração silenciosa, eu convido aos amados irmãos a orar diante do Pai e confessar seus pecados. Eu também quero encorajá-lo a pedir ao Espírito Santo para que mostre quem foi a pessoa que você dividiu, quem foi a pessoa que você tratou mal, quem hoje não está aqui por causa de você. Enquanto vocês oram, quero convidar o ministério Vivo por Ti para que entoem a última canção. Oremos, portanto, todos juntos. Ó Pai amado, obrigado, Pai, pelo Teu grande amor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não nos esqueceu. O Senhor derramou o Seu sangue naquela cruz e pagou um alto preço para que todos nós fôssemos ligados e acolhidos numa única só família.
Paizinho amado, eu sei que custou caro a vida do meu irmão, a vida do meu próximo. Eu sei que muitos desses lugares vazios não estão ocupados por causa também do nosso testemunho, Pai. E queremos te pedir em nome de Jesus que o Senhor nos perdoe por esses pecados, Pai. Tem misericórdia de nós, porque no afã das nossas emoções e na tentativa de mostrar que estávamos certos e que o nosso Pai é mais nosso Pai que o Pai do nosso irmão, nós os desprezamos, nós rompemos laços que o Senhor ligou. Tem misericórdia de nós, Pai, e derrama a sua graça sobre nossas vidas, Pai. Faz-nos lembrar das pessoas que rompemos os laços. E, por favor, Deus, nos dê oportunidades para que a gente peça perdão também para essas pessoas. Paizinho amado, que o nosso perdão e o nosso arrependimento seja tão radical que aqueles que nos odeiam passem a crer que o Senhor é Salvador e Rei de toda a terra, Pai. Paizinho amado, que o nosso quebrantamento e que a nossa doçura nas nossas palavras, Pai, possam testemunhar que Tu és um Deus amoroso e também doce, Pai. Paizinho amado, nós sabemos que neste mundo há muitos órfãos de pais vivos, Pai. Mas queremos demonstrar em nossas atitudes que nós não somos órfãos e temos um Pai celestial disposto a acolher todo e qualquer pecador que a Ele confessar que só Jesus Cristo é o Senhor. Portanto, usa-nos, Pai, para testemunhar da Tua glória, para testemunhar do Teu louvor, Pai, que apesar do tempo difícil, Pai, apesar do tempo de tanta polarização, Pai, o Senhor nos use para mostrar que a Igreja de Cristo ainda triunfa e ela é indivisível para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu louvor, Deus. Continua, Deus, falando aos nossos corações. Te agradecemos por tudo o que tens feito, Pai. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.